vamos dar uma olhada como é que está o GBP, o USD, como é que está a configuração dele aqui pra gente durante essa semana. GBP USD, a gente está passando por um cenário também, né, de bastante acumulação desses últimos dias, e a gente está tendo justamente o mesmo cenário que eu veria para Euro USD. Aqui o mercado ele está muito comprador, tá? GBP USD está muito comprador, e se a gente vê dentro desse range aqui específico, a gente tem muita liquidez, ó, toda essa faixa estrutural aqui de liquidez dentro do mercado, tá? Muita liquidez mesmo em GBP USD. Então, antes de qualquer movimentação de queda no mercado, eu observaria esses pontos aqui como um ponto relevante de captura. Então, no sentido de que o mercado ele venha vir capturar, se ele quiser fazer um movimento de queda, a gente vai ter que limpar um pouco o que está aqui acima, tá? E aí eu observaria para GBP USD, nos gráficos menores, os pontos mais relevantes que a gente tem para aí sim basear os pontos de captura dessa análise. Então eu marcaria as regiões de demanda aqui de 1 hora, tá? As mais recentes dentro do range operacional que a gente tem. Eduardo Costa, poderíamos ver o Shao? Abraço, irmão. Abraço, irmão. É isso, vamos ver o Shao SD daqui a pouco, tá? Ó, o mercado ainda não testou essa região de demanda que a gente tem aqui numa hora, que é uma região que pode ser testada inclusive agora em Londres, tá? Ó, a gente tem aqui região de demanda de 1 hora e o mercado ainda não testou, não fez a mitigação, fez uma captura de liquidez aqui. Isso aqui, inclusive, pode ser, né, uma indução para as pessoas realizarem as suas compras aqui nesse ponto de cima e aí buscar a captura de liquidez acima aqui, ó. Mas aí o mercado ele vem e te estopa. Por quê? Porque tem essa região de demanda que ainda não foi mitigada, né? Então eu veria para a GBP/USD praticamente um movimento de continuação dentro desse cenário que a gente está passando agora, justamente dessa forma. Por quê? Porque se a gente for olhar aqui atrás, a gente teve a contemplação das regiões de demanda de 1 hora, como por exemplo essa região de demanda de 1 hora aqui, dentro desse range de acumulação, o mercado ele vem, testa essa região de demanda, né, de 1 hora, faz a movimentação inclusive de captura de liquidez, aqui ó, captura de liquidez, a liquidez é capturada e a gente tem um movimento aqui de provavelmente fazer um movimento de impulsão do mercado. O mercado, inclusive aqui em GBP/USD, observando 1 hora, ele ainda não fez também a quebra de estrutura, tá? Nesse ponto aqui ele ainda não realizou o Break of Circuit. Então a gente pode ver, antes desse movimento, de fato, uma movimentação de queda, para aí sim fazer um Break of Circuit desse high aqui, porque essa Break of Circuit aqui já aconteceu, mas ainda não quebrou aquela ali superior, tá? Então assim, a gente tem aqui para GBP/USD, movimento de retração de mercado, captura liquidez, reteste uma região de demanda de 1 hora, e aí o mercado sobe, quebra a estrutura aqui anterior, acumula, forma mais liquidez no mercado, e aí não chega ainda à região de demanda, e a gente pode ver essa mitigação dessa região de demanda, incluindo a captura de liquidez desses lowers aqui, tá? Para aí ver um movimento de continuação para alta, inclusive vindo buscar essa liquidez que está presa aqui em GBP/USD, tá? Praticamente isso. Clayton falou, onde é que eu faria uma entrada aqui em GBP/USD? Eu praticamente entraria aqui no gráfico menor, né, de low time frame de 15 minutos e esperaria justamente a movimentação acontecer, né? E aí você poderia, dois casos, né, a depender do setup que você utiliza, ou você executaria uma entrada justamente no toque, na região de demanda com stop abaixo aqui do order block, buscando a captura de liquidez, e aí vai depender do setup que você usa, se é 3/1, se é 5/1 ou 6/1, que seja, mas buscando justamente a contemplação da quebra de estrutura e a contemplação da captura de liquidez. Praticamente isso. Ou aí, a depender da forma que você opera, observar a movimentação dentro da região de demanda, porque pode ser invalidada assim, para aí sim, se a gente vê quebras de estrutura acontecendo, pegar uma posição muito mais otimizada e com confirmação aqui, utilizando alinhamento fluxo, tá? Então, nesses dois cenários, daria para pegar uma posição de compra para GBP/USD e, obviamente, um aviso a CVM não é nenhuma recomendação de investimento, mas é praticamente esse cenário que eu enxergo para GBP/USD, tá?